TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, eu sou Cristiane Jung e estou aqui para entrevistar o irmão Luiz Delfino Pedroso dos Santos, ele que é de Cachoeira do Sul e vai nos contar hoje, no Janela do Céu, como foi a sua vida, como está sendo hoje, como ele conheceu o Senhor. Muito obrigada, irmão Luiz, por aceitar nossa solicitação dessa entrevista, e creio que Deus vai usar o Senhor para nos edificar muito aqui com o seu testemunho. Gostaria de pedir então para o irmão se apresentar e dar as boas-vindas ao público e já contar para nós como é que foi, como é que era a sua vida, irmão, antes de Jesus dar aquele toque assim e lhe chamar do mundo para a vida com Deus. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui hoje. Deus abençoe a todos, né, em nome de Jesus. A minha vida não foi nada diferente das demais, né, irmãos. A minha vida foi de muito sofrimento, mas não digo para mim sofrimento, mas mais para minha família, né, porque eu tenho 5 filhos. Mas quando eles mais precisavam de mim, quando eu era criança, eu não estava presente, né? Eu bebi muito na vida, né? Me atirei muito na vida. E eu andava bêbado na rua, caído, todo sujo. A minha esposa, às vezes, atrás de mim, a minha mãe também. E ela praticamente criou meus filhos sozinho, né? Então o senhor foi bastante judiado por Satanás no mundo antes de vir para Jesus? Bastante judiado, né? Bastante judiado. E assim, claro, que a sua família também sentiu bastante isso, né? E como foi, irmão? E quanto tempo faz que o irmão conheceu Jesus? Olha, eu conheci Jesus, eu sempre conheci ele, né? Mas não aceitava. Eu conheço a igreja desde do tempo do astral, né? E eu vejo o apóstolo Alves às vezes falar que ele aceitou o Senhor com 36 anos. Eu fui aceitar o Senhor com 45, né? Depois de muito sofrimento. Eu sempre tive a minha Bíblia do lado da cabeceira da minha cama, mas nunca abri ela. E depois que eu aceitei o Senhor como o único dono salvador da minha vida, eu comecei a ler ele. E como foi, irmão, assim, quem é que levou assim, Jesus para o irmão? Como é que foi isso, esse encontro aí? Olha, eu fui de encontro ao Senhor por dor, né? Por dor, por sofrimento. Por essa situação que o irmão comentou conosco, assim, de muita tribulação e dificuldade com a família e tudo mais, em função do vício, assim, do alcoolismo. Foi bem assim, pela função do vício, né? Eu já não aguentava mais viver daquele jeito, né? A última vez que o Senhor me tirou do fundo do poço, porque eu gostava muito de jogo de bocha, de estar junto com a turma. E a última jogo que eu fui, eu não joguei. Eu comecei a beber e terminei entrando em coma, né? Fiquei 15 dias, né? Praticamente deitado, sem comer nada, e quando chegou no 13º dia, eu pedi, pelo amor de Deus, uma oportunidade, né? Que Deus me tirasse daquele buraco, que eu não aguentava mais. E Ele me deu essa oportunidade. Depois disso aí, No leito de hospital, o senhor fez esse pedido para Jesus? Não, no leito de hospital não, em casa. Em casa já? Em casa, que eu não cheguei, eu não quis ir para o hospital. Porque eu achava que não tinha volta mais, que eu acho que ali era o meu fim, né? E foi quando eu pedi ao Senhor que me tirasse daquele fundo. E isso, o senhor lembra que ano foi isso, irmão? Olha, precisamente eu não saberia dizer, porque
A minha memória foi meio afetada, né? E muitas coisas eu não me lembro datas. Sim. E me diga assim, a partir dali, quando o senhor decidiu, pediu essa chance, alguém foi ao seu encontro para apresentar Jesus, para lhe mostrar que a palavra liberta? Como foi? Eu tive muitas ajudas, né? Principalmente dos irmãos que moram lá perto de casa, o Luiz Fernando Dornelles, o Marcelo Chagas, o Márcio Santos, que mora tudo ali perto de casa, né? Eles me ajudaram muito nessa caminhada aí. Me ajudaram muito. A Nilce, o marido dela, né? Levando a palavra para o senhor? Levo. Inicialmente as pessoas, os irmãos iam até a sua casa, o senhor começou a participar de grupo familiar, como que foi isso? Sim, eles foram muitas vezes na minha casa, né? Me convidando para o grupo familiar. Muitas vezes eu fui resistente a ir para o grupo familiar, né? Mas depois eu aceitei e me ajudou muito no meu crescimento esse grupo familiar, né? Por onde eu me abri porque aquilo que estava dentro do meu coração estava machucando muito e eu consegui abrir o meu coração, né? Nesses grupos familiares. Isso aí me deu muito crescimento, né? E como foi o seu batismo, irmão? Foi nesse contexto aí, o senhor começou a frequentar o grupo familiar e descobriu que precisava ter uma atitude de entrega total através do batismo? Como foi esse momento? No meu segundo grupo familiar que eu fui, me perguntaram se eu aceitava me batizar. Eu digo sim, vou me batizar, quanto antes, né? E foi no segundo grupo familiar eu aceitei o batismo, né? E depois que eu desci as águas, aquilo ali mudou muito a minha vida, né? Mudou muito, eu senti um alívio, né? Foi aí que eu aceitei o Senhor como o único e dono salvador da minha vida, né? Foi aí que, não digo que parou o sofrimento que eu estava, porque aí começou as cobranças, né, irmãos? Começou, né, as provações, né? Porque a gente às vezes acha que vai entrar na igreja e vai mudar tudo vai ficar maravilhoso. E não é bem assim, irmãos. Isso aí que começa, né? Tem a nossa parte, né, irmão? Que é a parte do negar-se. E ali, então, ali o senhor já resolveu no seu coração de parar de beber?Sim, eu já tinha parado. Já tinha parado. E o senhor sentiu essa libertação? Ou ainda tinha muito desejo por por aquele vício, para retornar? Aquilo lhe atormentava? Como que foi? No começo foi, né? A gente sentia uma vontade ainda de beber, mas aquilo ali foi passando, e hoje eu não sinto mais nenhuma vontade de beber. Não sinto mais nenhuma vontade de beber, porque o único vício que eu tinha era a bebida, né? Não tinha mais nenhum. Graças a Deus, né, que eu não tive mais nenhum. Foi só a bebida, né? E hoje, assim, a sua família já começou a receber, assim, essa boa nova da sua parte? Porque no início, talvez a família tenha ficado até estranha em relação, agora vai para a igreja, vai achar que tudo é igreja, né? A família também cobra um pouco da gente, né? Quando a gente decide mudar, não é verdade? No começo foi difícil, principalmente para os meus filhos, né? Me aceitar. Muitas vezes eu quis dar conselho para eles e eles diziam, mas quem é tu para me dar conselho, né? Quem foi tu na vida para me dar conselho? E hoje eles estão aceitando, de pouquinho a pouquinho, né? Mas a minha esposa me cobra muito ainda. Volta e meia ela diz que ela criou os filhos sozinho, e eu ainda digo para ela, tu é muito apegado no passado, e eu acho que esse passado tu tem que esquecer. Mas eu acho que é tão difícil para ela esquecer isso aí, né? Porque só ela sabe o que ela passou, o sofrimento que ela passou, né? Ter de cuidar dos filhos sozinha. E eu sempre gostei de andar no mundo, eu tocava em conjunto na época. Então eu vivia viajando, né? E foi um tempo que ela chegou para mim e disse assim, tu escolhe, ou tu quer essa tua vida ou quer ficar em casa comigo. E eu fui não obrigado, eu já estava cansado dessa vida, né? E eu decidi ficar, né? E depois disso aí, nunca mais. Aí o senhor parou de tocar assim nesse conjunto? Parei. Então já foi uma decisão ali guiada por Deus, mesmo antes do senhor
ter contato assim com a palavra, né? Porque aquilo ali já foi um ultimato que a esposa deu, né? E hoje ela frequenta, irmão, ela vai ao grupo familiar, ela tem uma busca com o Senhor também? Olha, para dizer, ela conhece mais a palavra do que eu, né? Ela conhece toda, ela é assídua de ler a Bíblia, né? Ela conhece toda a palavra, né? E às vezes ela me ensina coisas ali que eu não sei ainda, né? Ela me cobra muito, ela em casa diz, olha, tu vai orar, vai te fechar no teu quarto, vai te dedicar mais à palavra. Ela chega a ligar a televisão às vezes para mim ouvir, né, a programação. Então, às vezes, eu quero relaxar e ela me dá aquele cutuco, né? E eu agradeço muito por ela. Agora, sexta-feira, dia 31, vai fazer 46 anos de casado, né? Olha! E eu não sei como é que ela conseguiu ficar comigo todo esse tempo, né? De todas as loucuras que eu fiz na vida, né? E sempre teve a direção do Senhor, né? O Senhor sempre esteve comigo, eu que não estava do lado dele, né? E às vezes, eu escuto um louvor que é cantado muito aqui na Quarta da Bênção, como é difícil descobrir que tu me amas, né? É verdade. E eu me pergunto, às vezes, como é que o Senhor pode amar um homem que nem eu, né? Com tantos pecados, tanto erro, né? Que eu cometi na vida, tanto sofrimento que eu fiz as pessoas passar, e como é que ele consegue me amar desse jeito que ele me ama, né? Mas o mais importante, né, irmão Luiz, e a todos vocês que estão nos assistindo, que a gente ter essa graça de Deus de reconhecer, assim como o irmão Luiz está reconhecendo, né? De abominar aquela vida que a gente vivia antes, né? E que a gente sabe ali que provocou a dor das pessoas que estavam ao nosso redor. O seu Luiz dando hoje o testemunho, a gente vê, né, o quanto que Satanás foi ardiloso usando ele na sua família, mas o quanto que hoje Jesus já faz a diferença, né? E graças a Deus ele hoje está com o Senhor, teve a sua vida renovada e está sendo renovada a cada dia que passa. E hoje, irmão, conta para nós assim, como é que são as suas ações e reações hoje com a palavra de Deus presente em sua vida todos os dias? Olha, ele está fazendo um trabalho muito grande na minha vida, né? Está me botando muito de joelhos, né? Me tocando muito. Principalmente no meu... que eu era muito de reclamar da vida, muito de resmungar, muito de... eu tive um ponto de não gostar de onde eu morava, não gostar de tudo que eu tinha dentro de casa, que eu achava que eu precisava de algo melhor, que eu merecia algo melhor, né? E muitas vezes reclamei dos alimentos em casa, achava que eu merecia comer uma coisa melhor, e isso aí ele me tirou. Hoje o que eu tenho dentro de casa, né? O pouco que eu tenho dentro de casa, eu sei que nada é meu, tudo é dele, tudo é emprestado, né? E ele está me dando de reconhecer isso aí, né, irmãos? De reconhecer graça, isso aí, né? Da graça, né? Porque, olha, irmãos, eu fui muito ingrato, eu falo muito em gratidão, né? Mas nessa parte eu fui muito ingrato, né? De reconhecer aquilo que ele me deu, né? E hoje eu vejo que eu não preciso de mais nada, irmãos. O que eu tenho é o essencial para mim, né? Eu não preciso de mais nada. Eu mesmo cansei de pedir a Deus que me desse a chance de pegar numa Mega Sena, né? Mas para quê? Para quê, irmãos? Será que eu ficaria na igreja com talvez um prêmio aí de uma Mega Sena? Eu acho que a gente não precisa disso aí. O que adianta o dinheiro se a gente não tiver o Senhor do nosso lado, né? Amém. Então, eu acho que não precisa mais. O que eu tenho hoje, para mim, é o suficiente, né? Eu tenho meu alimento, tenho a minha família. A minha família não é tão fácil de lidar com ela, mas é a família que Deus me deu, né? E eu tenho que agradecer, sou muito grato por tudo isso. Como o Senhor muda o nosso pensamento, né, irmãos? Como o Senhor muda a forma de vermos as coisas. Olha o irmão relatando aqui, ó, que reclamava dos alimentos, hoje ele agradece os alimentos que ele tem diariamente, né, para consumir. E a relação com os filhos, irmão.
melhorou? O senhor percebe assim que Jesus ele está dentro daquele relacionamento diário com seus filhos, com seus netos? Certamente o irmão tem netos? Sim. Hoje está mais fácil o relacionamento com os filhos, né? Antigamente não era. Hoje eu consigo conversar com eles. Eles param para conversar comigo, né? Eu às vezes posso até dar um conselho. Eu tenho 8 netos e uma bisneta. Então hoje eles estão... Eu acho que aquilo ali me ajudou muito, né? Eles estão sempre comigo, né? Brincando. Hoje eu não posso brincar com eles em uma pracinha jogar por causa dos problemas que eu tenho, né? Mas o mais eu consigo fazer com eles, né? Eu consigo passear com eles. E hoje o relacionamento com eles está bem mais fácil. Meus filhos, tem 3 deles que são batizados, né? Mas não frequento, né? Não são assíduos. Né? A minha esposa está frequentando alguns grupos familiares, mas ela está resistente em vir da igreja, né? Mas eu tenho certeza que um dia o Senhor vai trazer ela, né? Com certeza. Assim como Deus o trouxe, também vai trazê-los, né? Não é em vão que tem a palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Precisamos nos agarrar às promessas de Deus. E essa obra de transformação que Deus fez, e com certeza está fazendo ainda, né, irmão? Porque nós não deixamos de pecar porque nós estamos na vida com o Senhor. Mas hoje a gente já encara bem diferente o pecado, né? O erro mesmo, né? O senhor tem dificuldade para chegar e pedir perdão para, por exemplo, a sua esposa? O senhor chegou já nela e já limpou seu coração em relação a esse fato que o senhor comentou, assim, do passado, que deve ser algo que dói muito nela ainda, talvez, né? De ela ter criado as crianças sozinhas. Dói bastante. Tenho certeza que dói até hoje, né? Porque só de fato o fato dela criar as crianças sozinha, né? E eu, naquela minhas loucuras, eu já tive a oportunidade de diversas vezes pedir perdão para ela. Perdão. Mas eu não ouvia dela ainda se me perdoa, né? Não ouvi dela ainda se... Mas eu acho que aquilo dói ainda nela, né? Dói. Até pelo fato dela dizer ainda que, às vezes, quando tem gente reunida lá em casa, ela diz que criou os filhos sozinha, que eu não estava presente, né? Eu, às vezes, até saio de perto quando ela começa a falar isso, para mim não... Porque hoje eu aceito isso dela, né? Eu aceito, a nossa relação não é uma relação assim... Existe bastante respeito entre eu e ela, né? Mas é o sofrimento que eu causei na vida dela, no sofrimento. Mas isso também é um processo, né, irmãos, que estão nos assistindo. É um processo, porque nós sabemos que a nossa missão é pedir perdão. E Deus sabe o tempo que Ele vai levar e a forma como Ele vai conduzir esse processo no coração da outra pessoa. Então, eu tenho convicção de que Deus está fazendo a parte dele no coração da sua esposa, né? Com certeza, se o senhor já pediu perdão, isso está acontecendo. Agora é manter essa decisão e permanecer, né, nesse objetivo que é limpar a relação, né? Porque mesmo que uma casa suja, né? Se a gente tem o coração assim, amargurado, né? E nós não podemos fazer no lugar da outra pessoa, a gente só pode fazer a nossa parte, né? E para os filhos, irmão, com os filhos também é tranquilo? O irmão tem essa liberdade no Senhor, assim, de pedir perdão, de limpar o coração? Porque os filhos, quando o senhor se converteu, os filhos também já tinham uma idade, uma idade bem de adulto já, sim, né? Eu tenho essa liberdade com os filhos, né? Porque hoje eu tenho um que já vai fazer 47, e o meu mais novo tem 27. Então é quase uma escadinha ali. E quando eu me converti, ele já tinha uma certa idade, né? Mas eles estão presentes comigo hoje, eles aceitam, né? Eles até se preocupam, eles chegam a perguntar: pai, tu não tem igreja hoje, não tem grupo? Né? E eles se preocupam bastante hoje comigo. Coisas que
eu não fiz com eles quando eles precisavam, né? Mas já pedi perdão para eles, tudo, né? Eu convivo mais com eles estão sempre lá em casa, qualquer coisinha que acontece comigo ou com a mãe deles estão presentes, né? Então isso aí é só gratidão a Deus por tudo que Ele está fazendo, né? E o fato, né, irmão, de eles terem essa preocupação que o Senhor esteja presente nas atividades da igreja já é fruto do testemunho da sua mudança também, né? Porque a gente quer que as pessoas estejam bem. Então eles percebem que o Senhor está bem quando o Senhor, né, a partir do momento que Jesus entrou na sua vida, por isso a participação efetiva nas atividades da igreja, né? É verdade, eu sempre digo que a nossa limpeza geral começa pelo coração, né? Porque o nosso coração tem muita coisa ainda, eu já digo suja, né? Muita sujeira dentro do coração, porque a boca só fala o que o coração está cheio, né? E a gente tem que começar essa limpeza pelo coração. Eu costumo dizer que a gente tem que varrer essa sujeira, não botar para baixo do tapete, juntar e botar no lixo, né? Deixar esse coração limpo de tudo isso que tem de ruim, né? Porque o Senhor fazia morada dentro dela, né? Porque o meu coração, olha, hoje ele praticamente ainda tem coisas ruins aí dentro, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer essa obra. Sem Esse dúvida. vaso, quando se quebrou, ele quebrou em diversos pedaços. Eu costumo dizer que ele se estraçalhou, né? E tem algumas peças ainda perdidas. Mas eu acho que não está perdido, o Senhor sabe onde estão elas. Mas no seu tempo, na sua hora, Ele vai juntar esses pedaços e vai restaurar esse vaso. Sem dúvida, irmão. Gostaria então assim de lhe pedir, claro que Deus está operando e vai trabalhar em nós até nos recolher aqui da terra ou até Ele voltar, né? Mas eu gostaria de pedir ao irmão assim para deixar suas considerações finais assim para os nossos telespectadores, porque já lhe passou na cabeça assim de voltar a ter aquela vida que o senhor tinha antes de conhecer Jesus? Nunca mais eu quero passar por aquilo. Amém. Aquilo ali me machucou bastante. Não a mim, mas as pessoas que eu fiz sofrer, né? Eu nunca mais quero passar por aquilo. E aconselho as pessoas, né? Aconselho eu não digo, eu dou uma dica. Se tiver alguém pensando hoje em desistir da palavra, não desista. Siga em frente, porque só Deus para mudar a nossa vida. Só Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe nada, caminho, verdade e a vida sem o Senhor. E não quero mais voltar para aquela vida, não. Porque hoje a minha vida, posso dizer que está maravilhosa, irmãos. Do jeito que ela é. Eu sei que eu estou sofrendo bastante com problemas. Eu tive 4 anos sem enxergar. E o Senhor conseguiu me devolver uma visão, né? A visão direita eu perdi, mas a esquerda Ele manteve, né, irmãos? Glória a Deus. E hoje eu tenho muito sofrimento aí nas minhas dores nos ossos. Eu tenho uma artrose degenerativa, uma artrite. E eu sofro muito na hora de me deitar, dói muito, né? Mas tudo que eu estou passando hoje, eu agradeço. Eu sei que sou merecedor de tudo isso que eu estou passando, né? Porque o que eu plantei hoje eu estou colhendo. E eu agradeço ao Senhor por estar passando tudo isso que eu estou passando hoje, porque isso aí não há injustiça da parte de Deus. Isso aí é merecimento, irmãos. É merecimento, né? Isso aí está sendo fundamental para o meu crescimento. O dia que eu achar que eu sou alguém na vida, que eu não sou esse lixo que eu sou, eu volto de novo para o mundo. Enquanto eu estiver aceitando que eu sou nada, sou um lixo, né? Eu estou dando valor para tudo que o Senhor me deu, né? E eu sei que eu não sou merecedor de nada disso que Ele me deu,
mas tenho muita gratidão a Deus. Gratidão, gratidão. Glória a Deus. Irmão Luiz, muito obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer entrevistar o senhor aqui. E quero agradecer também a todos que nos assistem. Que Deus abençoe e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.